Participante Diz? screen share. Sim. O gravar já está. O partilhar... Não, ele ainda não deixa partilhar. Deixa-me lá tentar outra vez. Agora já Agora está. já. Pronto. Demora mais um bocadinho. Pronto. Estão a ver? Uhum, Sim. certo? Pronto, nós começámos pelo cenário fácil, que era Uhum. mais fácil para partir a pedra. E então este é o ficheiro que a Marta nos enviou, que eu já não me recordo se mandaste para todos, Marta, ou não, ou só para quem ia fazer, já não me lembro. Mas não interessa, pronto, é este o ficheiro, estava de acordo com aquilo que a Marta e a professora Maria disseram que iam fazer. Pronto, aqui tínhamos só uma dúvida, mas é fácil de mudar. É só se para o vosso simulador, se isto querem que isto se considere como ano 0 ou ano 1. Para nós Olha, isso é igual. uma boa pergunta que eu também tenho Pronto. para vocês. Ele neste momento considera uma espécie de ano 0, sim, porque eu não atualizo Pronto. esse valor. Mas Portanto, eu fica. atribuo Ok, ao valor pronto. 1, mas depois não o atualizo. Foi esse, nós aqui assumimos que era 0, mas se não for, pronto, é Sim. pôr 1, mas pronto, era isto. Para mim só é relevante é quando eu às vezes faço uma segunda plantação a seguir. Aí é que está errado, porque eu aí corto num ano e no ano a seguir planto logo. E se calhar devia esperar. Mas aqui não, a gente só vai fazer uma, portanto aqui é irrelevante. Ele está bem feito o cálculo, não, este não está atualizado. Sim, 0 acho que está bem. Pronto, em termos de, portanto, recordam-se que era aquele cenário fácil, era como se fosse tipo em areias, uma coisa plana, pronto, sem afloramentos, essas coisas. Portanto, a limpeza de vegetação pusemos com corta-matos de facas ou correntes, não há aqui nada de novo. Aqui tínhamos só uma sugestão, que era para estas opções, aqui não aparece a opção charrua, mas como isto, a não ser que tenha um impermo ou assim, podemos depois assumir que o pressuposto é que tem perma ou não, mas pronto, tínhamos com uma situação fácil, uma charrua era suficiente para fazer... E ela não aparece no CAOF, é? Não, é isso, não está aqui a opção. Portanto, se puder impor, muito bem, depois retifica-se aqui só esta questão. E depois a plantação com abertura manual de covas, né, no rei de plantação. Até aqui, nada de especial. Plantação de resinosas, portanto aqui fazemos um compasso de 4x2, com aplicação de adubo à plantação, e depois na retancha pusemos 20%, aqui também se pode, digamos, acho que não, menos que 20% também não vale a pena se calhar fazer a retancha, pelo que implica ir lá com tudo, a não ser que fosse uma área muito, muito concentrada, ou seja, temos 20% de retancha, mas por alguma razão morreu ali uma coisa muito concentrada. Agora, se forem aqueles 20%, assim, menos que isto, assim, muito dispersos, não sei. Olha, se calhar é uma coisa boa para fazer as contas, para ver se compensa ou não. Depois, em termos de controle da vegetação espontânea, na linha, pusemos ao ano 5 e ao ano 10. Daqui para a frente, assumimos o pressuposto que com a competição e com o ensombramento, na linha já não seria necessário. O controle da vegetação espontânea mantivemos o mesmo procedimento, portanto, corta-matos, portanto, alinhado com o que se faz na linha, aos 5, aos 10 e aos 15. Portanto, daqui para a frente também se assumiu o pressuposto, com o ensombramento deixava-se ter que fazer na entrelinha. Na entrelinha, sim. A desramação manual nas árvores jovens, gerou aqui muita discussão, pronto, mas nós por um consenso de fazer no ano 15, nos 50% das árvores que vão ficar. A recolha e queima, aqui é por causa das questões fitossanitárias do Pinheiro Bravo para os sobrantes da desramação. Aqui neste caso, os da desramação podemos assumir como está aqui associado à limpeza de matos, que se usa o corta-matos para fazer a mesma destruição destes sobrantes. Mas aqui só aparece depois a recolha e queima, portanto se calhar pôr aqui também como alternativa o destroçador. Para esta questão específica da gestão dos sobrantes, que vão ocorrer aqui o 22 e 28, é o que vai ocorrer aqui com os desbastes, ok? Só por isso. Cada vez que há desbastes? Por questões fitossanitárias, mesmo que se tire a biomassa e tal, ficam sempre lá, há sempre coisas que não saiam, né? Portanto, ou que podem não ser possível sair, e fazer assim. E depois, na exploração, pusemos resinagem à morte
estes últimos anos, em 100% das árvores que existiriam aqui, e depois esta foi uma das coisas que pusemos, que era após os cenários, que também gerou aqui muita discussão, que era simular a resinagem à vida e à morte das que vão sair em desbaste, ou seja, fazer, a partir do momento em que elas têm o diâmetro mínimo para serem resinadas, portanto, ter este modelo base, que é, digamos que só no fim é que se põe a resinagem e faz a morte, mas ter este intermédio que consegue, digamos que, maximizar a exploração da resina. E terias era que marcar o desbaste 4 anos antes. Sim. Pois. Para isso, se calhar, tem que acrescentar lá uma operação de marcação do desbaste. Porque agora a gente não considera a marcação do desbaste, está incluído no desbaste, não é? Sim. Mas, sim, olha, nas questões, sim, ainda assim, estava a dizer nas conceitos de remata, mas isso é aos 15, portanto ainda não deve Aí não, estar sim. no limiar. Algumas Sim. já, mas outras não, outras ainda não terão data. Portanto, depois os desbastes, portanto um desbaste aos 15, aos 22 e aos 28, em que aqui, não sei se a Cristina está cá, não, para não. Não, acho que não. Não, pronto, porque também gerou aqui muita discussão. Não, o desbaste. O próprio conceito do desbaste. O conceito do desbaste, pronto, ela era a pessoa ideal para estar aqui, mas pronto, para explicar, mas portanto fizemos. Aí esses dois eram pelo baixo, não é? Sim, desbaste pelo baixo, em que aqui cortávamos 35%, aqui cortávamos 30% dos que restam. Sim. E depois no fim os 80%. Depois no desbaste seletivo, depois eu também. Sim. Eu não uso o nome de desbaste seletivo igual a toda a gente. Não estou a dizer que esteja certa, mas. Pronto, mas era. A gente depois temos que falar, isto. Sim, sobre isso. Depois, e o resto seria no final. Sim, para as outras operações, isto como é muito variável em função do local, em termos de cenários e para se poder comparar, o que aqui estávamos a sugerir é que se alinhasse um critério igual para todos, ou seja, e depois todos usam isto, ou seja, a percentagem de aceiros que se faz, que se beneficia ou que se abre, temos que alinhar um bocadinho. Sempre X metros, X quilómetros. X quilómetros ou X metros lineares por hectare, senão nós vamos estar aqui a inventar um cenário e depois os outros inventam outros, portanto não faz sentido. E pronto, em termos do fácil, era isto o que nós agora iríamos fazer. Que fica e o custo anual de manutenção, não consideram? Não, este aqui não chegámos a fazer, mas isto era o custo anual de manutenção, não é um somatório destes todos? Não é, o custo anual de manutenção é... Manutenção do quê? Aqui se calhar não faz sentido, é aqueles custos que existem mesmo que a pessoa não faça as outras operações. Tipo rede viária... A rede viária por acaso até está a postar aqui, pode achar que é zero, mas a ver se eu me lembrava de algum. Numa empresa de celulose eles põem custos de manutenção, deve ser a vigilância, as pessoas. A pessoa pode pôr ou não. Pode ser outras coisas, sim, está bem. Tipo outras coisas que não estão consideradas aqui e que geralmente representam como um determinado valor por hectare. Aquelas coisas que não dependem. Não, pode só se for. Depois depende muito disso. Também depende do tipo de proprietário, percebes? Proprietário é isso, podia-se pôr aqui um fee de gestão, ou um valor de renta, mas isso depois estamos a complicar, não é? Sim, mas podes pôr zero, não faz mal, não é? Sim. É só para explicar que eles podem ser acrescentados. Pronto, e depois o que eu tinha ficado de fazer, mas que não fiz, e peço desculpa à Cristina que não está cá e à Susana, mas que não consegui mesmo, era para o cenário médio, tanto que era aquele que tinha já tinha mais declive, portanto, e alguma pedregosidade, era introduzir aqui as operações que são diferentes, mas o resto manter mais ou menos, em termos de desbaste, dessas coisas, manter mais ou menos o mesmo critério. Portanto, era só mesmo ajustar as operações, em que aqui terei que pôr um controlo, portanto, uma limpeza de matos manual, né, naquela percentagem. Sim. Provavelmente aqui não refletimos, mas aqui se calhar no médio e no difícil já punha ripagem, portanto não punha ripas, se calhar no difícil vou pôr grade,
garantidamente no difícil terá que ser com grade, no médio ainda não pensámos muito se mantemos o corta-matos ou a grade, digamos, para ser também um crescente de operações, de complexidade das operações, e o resto é mais ou menos, não muda muito, é mais a preparação à instalação. Sim, é que varia mais, não é? Sei que varia mais, e a questão do manual, que depois vai implicar aqui à frente, né, também operações manuais naquela percentagem que não é mecanizável. Uhum. Depois também se pode ver o que é que compensa, se o que se tira de lá compensa lá fazer alguma coisa, ou tipo isolar aquilo, se for possível isolar, né? Para quem tem um hectare não, mas quando tem escala, ver o que é que compensa. Se bem que muitas vezes, pelo menos começo agora a ter essa noção, mesmo aquelas áreas, pelo menos em granitos que têm, que não se consegue mecanizar, mas que têm para lá a regeneração natural. E que há muita regeneração natural que é muito produtiva, nas zonas onde o potencial, onde a aptidão do terreno é boa, mesmo, quer dizer, se estiver em cima de uma laje, não, né? Não há milagres, mas quando é aqueles terrenos com afloramentos rochosos, em que aquilo tem lá buracos no meio, elas onde arrancam, até arrancam bem com produtividade e bem, porque apanham ali bolsas de sol, aquilo não se consegue mecanizar, mas numa abordagem assim low cost, portanto, aquilo não ardendo e pegando por regeneração, essas áreas, assim, a olhómetro e com contas de merceeiro, parece-me que até são interessantes em termos, porque a exploração até se consegue fazer à mesma com os afloramentos rochosos, não é? A plantação é que não se é mais consegue difícil. mecanizar, mas vemos ali, tenho visto várias áreas dessas assim, em que as árvores de facto estão assim no meio das pedras, mas têm E têm se muita calhar fica produtividade. menos árvores por hectare, não? Sim, fica menos denso. Menos denso. E depois, e mesmo às vezes torna-se difícil fazer a gestão dos matos, porque Sim. se aquilo tem alguma pedregosidade, o fogo controlado dá, mas já tem muita, aquilo depois não, pronto, tem muitas quebras e não, pronto, tem que se dar sempre umas pinceladas à mão, mas pronto, é questão de equilíbrio, portanto, nos casos dará, noutros casos se calhar não será rentável, depende um bocadinho da situação. Mas assim, em traços gerais, digamos que o modelo que não é modelo, o itinerário silvícola lá, não é? Sim, seria este, a proposta. Tem assim alguma questão? Que eu depois faço os ajustes para os outros? Mas falta a parte da regeneração natural. Esta é só a parte sim, esse ainda não, esse é mais complexo, ainda não fomos lá. Eu tinha uma questão, mas como não consegui participar nas reuniões anteriores, possivelmente já discutiram o assunto e, portanto, é só um breve comentário, que é a questão de, quando se realiza o desbaste, ser em percentagem do número de árvores em vez de se atender à lotação do povoamento. Portanto, não sei se foi discutido ou se foi analisada essa situação. Não. Neste grupo mais alargado, não, Teresa. E foi uma das coisas que nós tivemos dúvida na reunião que eu e o Nuno tivemos com a Cristina, por isso. Porque isto aqui aparece, portanto, por serem com o fator de especialmente do Wilson, pela número residual ou pelo... Pois é as coisas que o simulador considera neste momento, não quer dizer que a gente não possa acrescentar outros. Pois, eu acho que pelo menos faria sentido, nem que fosse quando se fizesse uma primeira simulação, também verificar se essas prescrições baseadas no número de árvores serão as mais adequadas ou não. Ou seja, por algum sítio teria que se começar. Sim, e, portanto, claro. Aqui já é uma indicação, mas eu fico sempre na dúvida quando essa questão baseada no número de árvores é mais simples. Sim. Isto é uma aproximação, não é? Só, quer dizer, se estar lá 35 ou 37, quer dizer, não é um bocado... Mas é uma aproximação, mas na prática, a gente marcar um desbaste, não seja como base em número de árvores, não é fácil. Sim, mas eu estava a tentar ver, era primeiro a lotação, se justificaria a remoção desta quantidade, ou seja, nós com base no fator de Wilson no SDI, conseguiríamos ver quantidade, número de árvores e depois também se passaria, não é? Desde que esteja definida ou com base numa percentagem ou com base noutro indicador, depois a implementação seria execuível. É só mesmo a questão de porquê os 35%,
Porquê os 30%? Será que esses são os valores mais adequados ou não? Esse tipo de exercício, mas como eu disse, não era para criar aqui qualquer dificuldade, mas sim Não, mas ver seja, se tinham considerado isso ou não. não, mas pode-se, quer dizer, pode-se considerar desde que o modelo consiga fazer, pois, porque isto depois varia muito em função do local e da aptidão e do crescimento, dessas coisas todas, não é? Portanto, Sim, pois valia, sim. em termos de correr este primeiro cenário A, Pois, também se pode fazer ao contrário, é fazer-se essa simulação que a professora Teresa está a dizer e depois isso concretizar-se em número de árvores para pôr aqui, mas depois nos outros para logo que seria, o modelo neste momento pode pôr fator de Wilson, número de árvores residual ou área basal residual. E acho que até também tem sim, acho que é assim. Acho que ainda tem lá outro qualquer e também tem porcentagem de coberto por causa do sobreiro. Mas acrescentar outro critério, isso não é muito complicado. É mais complicado acrescentar, tipo, desbaste seletivo. Tem que se acrescentar, não é? Mas aí temos de definir exatamente o que é um desbaste seletivo. Porque aquilo que está no livro do Santos Pereira, chamado desbaste seletivo, e que se calhar está correto, mas para mim não era. Para mim o desbaste seletivo é tirar árvores todas também. É tipo povoamento jardinado. E lá não está isso. E portanto convém que a gente saiba exatamente o que é que tem que implementar. Professor Maria, a Cristina Alegria queria... Posso? Boa tarde a todos. Eu compreendo perfeitamente a questão da Teresa, porque nós que estamos habituados a trabalhar com tantos indicadores, não é? Porcentagem de árvores faz assim um bocado como chão. Mas eu, por acaso, num artigo que partilhei com o grupo, fiz uma avaliação exatamente com o modelo proposto por Louro, que também metia que a forma de fazer os desbastes era exatamente com porcentagem de árvores, 25%, penso eu, e aquilo bateu bastante certo e deu bastantes resultados. É certo que eu depois converti os valores nos modelos e não sei o que mais para o fator de Wilson, o fator de competição das copas, o SDI e por aí adiante. Mas não há dúvida, para a implementação, a melhor forma é de facto o número de árvores, não há dúvida. A implementação claro. Mesmo assim é difícil. É aquilo que a gente no campo consegue facilmente identificar, não é? Portanto, aqui convém validar se estas percentagens de facto são sensatas, digamos, para aquilo que corresponde aos indicadores de lotação que nós costumamos utilizar, não é? E por outro lado, relativamente ao desbaste, eu só vejo aqui uma hipótese que é desbaste pelo baixo, não é? Parece-me a mim. Não, mas ele aqui tem 2 pelo baixo e depois o outro aos 28 anos está escrito desbaste seletivo. E eu digo, para eu o implementar tem que saber exatamente o que é que se entende por desbaste seletivo. Pois, eu também entendo que o desbaste seletivo é utilizado para os povoamentos jardinados. Pois, eu chamava isso. Mas se tu fores ao último livro de civicultura, aquele do professor Monteiro Alves, acho que não é isso que lá está. Está um boneco que parece que tiram as maiores. Mas aqui Não, eu mas acho... é isso, Nuno. Eu, se bem me lembro, aquilo que a Cristina defendia nem era o termo desbaste seletivo. Não, ela dizia que isto é ela tipo uma tradução. É pelo alto misto, ela chama pelo alto misto. É uma tradução inadequada do selective thinning em inglês. Sim. Ela é um... Agora já não me lembro o que é que ela defendia. Eu agora não tenho aqui. Eu acho que era o que ela dizia, era que relativamente às árvores que estão ali tipo, em competição, que cortando algumas das melhores, as que estão ali um pouco, digamos que codominadas, que conseguem dar o salto, digamos que em termos final, que essa valorização é superior ao cortar-se estas e deixar as outras que já cresceram muito, já vão crescer pouco, digamos. O ganho era isto, não era, Susana? O ganho final. Eu já descobri os apontamentos da reunião, não estava a descobrir. Então, a Cristina diz que isto equivale, na perspectiva dela, o que ela propôs é, na terminologia do Monteiro Alves, um desbaste pelo alto misto, mas que ela acha que se devia chamar só misto. Certo.
causa desta questão. Pronto, aqui temos um novo batismo. Mas pronto, mas isto deu, nós tínhamos marcado, já nem sei 1 hora, não foi, Susana, de reunião, e tivemos lá para aí 2 horas e tal. Mas pronto, e só no fácil, isto tudo só no fácil. Portanto, sim. Exato, porque tivemos ali muitas dúvidas na desramação, por exemplo, porque nós sabemos que a desramação é uma intervenção cara, temos muitas dúvidas, será viável. Depois acabamos por a passar ali a coincidir com o primeiro desbaste, por uma questão de rentabilizar, mas assim, sem grande convicção. Tivemos muita dúvida ali na questão da resinagem. Deixa-me convencer, não fiquei muito convencido, mas deixa-me convencer aqui uns 15, mas... Ou seja, estas opções que ficaram lá, todos nós tínhamos noção que facilmente podíamos mudar de perspectiva quando colocássemos números. Certo, sim. Foi isso que... Não, mas isso para nós não é complicado, a gente faz as primeiras corridas com esta proposta e depois podemos discutir e podemos fazer umas alternativas em que não pomos aquele custo, por exemplo. Sim. Mas há assim alguma questão mais que alguém assim que mude radicalmente isto, ou que das operações, ou algum ajuste? E sim, eu não tive, posso falar? Claro. Boa tarde. Eu não estive nas últimas reuniões, não pude estar. Tenho aqui sim algumas dúvidas. Aqui não ouvi falar de classes de qualidade, não sei se isto é para uma boa classe de qualidade, se é para qualquer uma classe de qualidade. Vamos fazer para várias. Para várias, ok. Mas vejo que está aqui previsto pela idade e as idades são sempre as mesmas, não é? As mesmas na altura da intervenção, não é? Aos 15 anos, aos 20, aos não sei quê, portanto mantém a mesma idade. Não seria mais correto intervir de acordo com a altura, ou nomeadamente a altura dominante, que isso sim é que seria o mais correto? Porque o desenvolvimento é completamente diferente numa estação média de uma estação boa ou de uma estação má, não é? E, portanto, estarmos a intervir e a prever estas intervenções concretamente para essas idades é diferente, não é? Essa era uma das minhas principais questões a pôr aqui assim. Depois, relativamente ao desbaste seletivo, de facto há vários desbastes seletivos que estão descritos na bibliografia, depende daquilo que a gente adotar, não é? Pronto, aqui relativamente à questão da idade, isso é verdade, é só, digamos que é uma simplificação, né? Nós aqui nesta formatação assumimos por pôr assim que era mais fácil. Depois em termos de modelo, até se pode fazer, digo eu, professor, não sei, essas simulações em função do site index de cada local, qual será o momento mais adequado, e até ver essas diferenças. Mas é que depois, como sei, isto é um mundo sem fim, né? Claro. Senão nunca mais, só para, isto visava ter aqui uns modelos base para poder analisar e comparar e depois gradualmente ir introduzindo variações e outras coisas, mas que senão isto fica, quer dizer, isto nunca mais acaba, não é? Não é, professora? Não sei. Sim, neste momento o modelo funciona com idade, mas quando eu corro do Castanheiro, o que a gente faz é que primeiro calcula a evolução da altura dominante e depois vê a que idades, em que idade, pois é isso. Em que idades é que se atingem as alturas dominantes que a Samer costuma preconizar e depois para cada classe de qualidade ficam as intervenções a idade diferente. Isso para o simulador é fácil. Se isso for fácil em termos do simulador, parece-me mais real de aplicar, não é? Do que a idade fixa. Mas estando definido pela classe de qualidade, também já vai fazer de alguma maneira algum ajustamento nessas idades, desde que elas não sejam preconizadas da mesma forma para todas as classes de qualidade, não é? Pois ele aqui, com a idade de 15 e 22, ele... pois, mas tira sempre um determinado número de árvores. Eu estava a pensar, quando a gente faz com o fator de Wilson, nas piores classes de qualidade, ele aos 15 não tira nada porque ainda não atingiu. Ainda não atingiu, claro. Sim. Acaba por fazer menos desbastes.
A Samer é mais precisa. A Samer diz mesmo as alturas dominantes e, portanto, a gente geralmente tem um fecheiro com o modelo da altura dominante e vemos as idades a que ocorre para depois, em função da classe de qualidade, pomos àquela idade. À idade onde se atinge aquela altura dominante. Quer dizer, o simulador não faz isso automaticamente, mas a gente com facilidade consegue. Fazem à parte. Pode-se introduzir isso depois. Sim. E se calhar em função de uma boa classe de qualidade, definir, portanto, concretamente a que idade é que ocorre e a respectiva altura dominante e depois fazer o ajustamento para as outras classes em função da altura dominante, não sei. Ou da idade. Mas para mim eu vejo mais a altura dominante como mais correto porque varia de sítio para sítio e faz a devida adaptação em termos de aplicabilidade. Pronto, isso agora deixa ao vosso critério. A gente depois simula aquilo que vocês acharem melhor. Ou também podemos fazer por etapas, podemos fazer assim e depois se acharmos que, olhando para os gráficos das várias classes de qualidade, se vocês virem que aquilo dá coisas muito estranhas, a gente muda. Sim, mas acho que sim. Vamos aqui assumir o pressuposto que aquelas aplicações que estão a ser testadas no Replant vão funcionar no futuro e que vai ser muito fácil, ou com o drone vai ser muito fácil chegar lá rapidamente às alturas dominantes, ter essa noção. Para medir as alturas dominantes, sim. Sim. Sim, porque tem esse problema, sim, a pessoa tem que... Sim. Mas depois, de qualquer forma, o que eu diria é como isto faz parte de um plano, tem que saber com antecedência. Eventualmente o drone poderá ajudar a verificar se já estamos com a altura dominante prevista, mas um sistema de curvas de classe de qualidade ou uma função de crescimento em altura dominante será sempre útil para fazer a previsão. Não, sim. Isso. Estava agora a pensar em termos operacionais. Operacionais, sim. Mas isso sim, em termos de planeamento, sim. Não, isso aí. Agora poder-se-ia fazer por uma classe de qualidade média e depois a partir daí também já se explorava se os valores dos critérios estariam adequados ou não e os ajustamentos. Sim, nós professora, para estas questões aplicar este modelo a vocês, várias não é? classes de qualidade e depois discutir com vocês e proporem o que é que se faz. O que é que se faz depois na versão que vamos pôr online. Porque agora o que eu acho que é importante é começar a fazer alguma coisa. E começarmos a olhar e a ver o que é que dá. E também só vamos disponibilizar quando acharmos que está suficientemente adequado para isso, não é? Portanto, também não é muito grave que a pessoa faça uma coisa menos bem feita, desde que a gente depois todos discutamos se queremos melhorias ou não. Está bem. Exatamente. Então a gente pode se calhar começar a fazer umas experiências com este e o Nuno depois se quiser mandar-nos as versões média e difícil. Está bem. Mas eu agora tenho que trabalhar um bocadinho com a Marta para implementar esta, não é? E depois vamos trocando resultados com vocês. Bem, não temos custos ainda, não é? Não temos custos, diz a Marta. Sim, eu mando. A Marta é o meu. Também era. A Marta é o meu grilo falante, sim. É o meu grilo falante. Mas isso estava também previsto já aqui, introduzi alguns, mas era outra coisa que também carecia, que se calhar depois de algum alinhamento com os outros grupos, não é? Mas no fim, sim. Porque, sei lá, sim, por exemplo, sim, eles ainda não têm, mas eles, por exemplo, os do Sobreiro, acham que as vossas definições dos 3 níveis de dificuldade que também servem para eles, por exemplo. O que simplifica um bocado a comparação. A comparação e não só, e para as pessoas que depois vão usar, se para cada espécie tiverem que estar a usar diferentes critérios para saber o que é o fácil, o médio e o difícil. Sim, não quer dizer que a pessoa obriga que fique igual, depende do que as pessoas que fazem parte do grupo decidirem, mas eles do Sobreiro disseram que achavam que aquela definição das 3 categorias estava bem. Está bem. Pronto, mais alguma coisa? Não, por mim não. Está só a começar, ainda vai dar sim, só precisamos que nos mandes aqui o que está nas outras folhinhas e para a gente depois poder começar a produzir alguns primeiros resultados. Está
Tá bem, Eu não sei se perdi alguma coisa, mas não tinham falado em regeneração natural. Essa ainda Sim, falta, ainda não está feita. ainda não. A gente temos duas A hipóteses, culpa a é minha, plantação e a regeneração natural. Está bem. A culpa é minha que estou atrasado. Eles só fizeram a plantação. Mas para nós começarmos, até nem é mal começar por uma, não é? Porque esse é mais... Este é mais fácil, não é? É. Pois sim, a regeneração natural ainda não está. Mais alguma dúvida? Ou sugestão? Melhorias? Nada? Não, só uma questão relativamente à desrama. Na classe pior também vão prever a desrama, é só a primeira desrama por causa da silvicultura preventiva, certo? Sim, isso aí não, quer dizer, aqui ainda não está previsto porque isto ainda não está diferenciado por classes, mas numa classe de aptidão baixa a cota de cultura não paga. Claro, O fazer essa portanto, não desramação para fazia sentido efeitos. estar a apostar nisso, só, não é? sim, só para a Portanto, faz descontinuidade, sentido em para a termos da descontinuidade silvicultura vertical, sim, preventiva. sim. Ok. Mesmo esta aqui, pronto. Mesmo esta aqui eles tiveram dificuldade. Não é isso, não é porque atualmente não é muito fácil o mercado valorizar, não é? Claro. Uma madeira que seja, eu desramei, tem poucos nós, pronto, alguma coisa poderá ser, né? Mas tem que ser assim situações muito excepcionais, assim, que saltem mesmo à vista para de facto haver essa valorização. Se não, se for assim uma coisa normal, se ter feito a desramação... Não valoriza. Se calhar tem que já se restringir só àqueles objetivos muito específicos de elevada qualidade e só às árvores de futuro, já depois delas bem definidas. Pois, isso está. Mas a questão é, depois de elas estarem definidas, também a desramação é muito mais cara, né? Porque é uma desramação em claro, altura, né? Pois também tem essa questão. Mas pode se ser espera muito, eu sinceramente eu acho que isto fica tão caro que é preferível, a não ser que haja muita heterogeneidade numa fase mais inicial, mais jovem, fazer assim em metade ou em os melhores 40% ou assim, porque é mais barato. Porque depois, pronto, eu já vi umas máquinas, mas que acho que ainda não vi na internet, onde se vê tudo, não é? São umas maquinetas que aquilo é como se fosse um árvore, sabemos que faz a desramação, aquilo depois tem um cabo que ele sobe e desce assim na árvore, já viram? É um macaco. É um macaco, não é? Sim, é uma coisa dessa. Sim. A gente chama-lhe Mas para isso os ramos não podem ser muito grossos. Portanto, não. Sim, mas dá para fazer, claro. Mas dá para fazer mais tarde, né? Consegue fazer a desramação um bocadinho começando mais tarde, porque tem que ser feita de uma só vez. Sim. Mas é uma eu cá nunca vi isso. Assim. Eu já vi isso ao vivo nas landes. Pois também foi nas landes. Sim. Mas cá não mas pronto. Tem que ser árvores muito direitinhas, tem que ter os ramos finos, tem que ter uma série de características para ser aplicável. Mas eu acho que eu já não sei. Curvaturas. Posso-vos aqui mostrar uma foto. Eu acho que aqui ainda não mostrei neste grupo. Deixa-me só aqui. Mostra lá. Eu gosto de fotos. Já mostrei de um nígera, que eu tinha do movimento nígeres, que tinha visto ou não? Não. Visto aonde? Em Vinhais. Desculpem lá. Estou aqui com dificuldades em chegar ao... Como é que isto se tira daqui? Pronto, já está. Isto está ao pé daqueles ensaios do... Vocês estão a ver agora as minhas fotos todas das férias e tal, mas pronto. Não estamos a ver nada. Não? Então pronto. Então, olha, acho que ainda não estás a partilhar. Ainda não. Não, pensava que ele saltava logo. Mas não. A gente continua a ver a resinagem à morte, o desbaste pelo baixo. Coisas menos interessantes do que fotos. Espera lá, aqui vai demorar a focar.
Enquanto o Nuno faz a pesquisa, eu faria também uma pergunta que é relativamente à exploração do povoamento. Não foram colocados objetivos? Ou seja, qual é o tipo de material lenhoso que se pretende? Que se pretende obter no sentido de entes médios? Não são muito grandes. Porque... Pois, aos 35 anos e com... Ou seja, se calhar também... Estava também a considerar o que já comentaram. Este é um primeiro exercício e depois, com base nisso, eventualmente ajustar-se a remoção de árvores de acordo com interesses que possa ter para aproveitamento lenhoso por parte da indústria. Estão a ver? Vamos ver. Agora vemos o Nigra. Pronto, isto é um povoamento de Nigra em Vinhais, que tem 45 anos, de acordo com o guarda florestal, e que não teve nenhum desbaste. Portanto, está num compasso de 3/2. Portanto, não cresce aqui nenhuma ervinha por baixo. Pois não é? nada. O Nigra não desrama tão bem como o Bravo, não é? Está a ter tido aqui uma fase em que teve uma exposição a risco muito grande, mas não ardeu. Mas, pronto, agora, estas árvores serão muito ou pouco valorizadas. Isto tem uns raminhos de nada, né? Portanto, isto são fininhos, de facto. São finíssimos. Isto não tem... Sim, tem muitos, mas são pequeninos, é todo assim. Então, muitos são pequeninos. Portanto, e aqui não se gastou dinheiro na desramação. Claro que o Bravo podíamos esperar uma situação equivalente mais cedo. Também não teve custos nenhuns em desbastes, nem distribuição de sobrantes, nem nada dessas coisas. Né? Isto está no ponto. Isto tem aqui umas árvores super valorizadas para postes. Isto vale imenso dinheiro, que hoje em dia os postes é o que vale mais. Agora, passaram 40 anos, também não houve aqui nenhuma despesa. Mas pronto, mas a exposição ao risco foi gigante, grande, mas se fosse. Já fosse este, né? A maioria não se safa, né? Pronto. Claro. Mas lá está, portanto, um compasso apertado, sem desramação nenhuma, sem desbaste nenhum. Estas árvores que falham foi de mortalidades. Sim. Mas eu quando cheguei lá, isto não se vê todos os dias, estes povoamentos assim. Pois não. Pois é. Se tivesses ido à nossa visita de campo a semana passada, tinhas visto também parecido com o primeiro desbaste. Tipo, um ano depois do primeiro desbaste. Tiraram uma linha em cada 3. Uma em cada 3. E um bocadinho mais jovens. Um bocadinho mais jovens do que esse. Mas o José Papo da Carmo a dizer que nunca tirou, os troncos estão perfeitos. Ele a dizer que nunca fez tantos postes de um corte. Claro, assim, é como estes, claro. E por isso é que eu estou a dizer, isto vale imenso dinheiro. Cada árvore, cada poste. Os estão ali super cilíndricos, aquilo é perfeito, não é? Não tem... A parte são direitinhos. São. E cilíndricos, sim, é como tu dizes. Portanto, agora, a questão é esta, é o equilíbrio entre... O risco. Dá para fazer, mas o que está à volta tem que ser super gerido, não é? Porque se temos isto assim em contínuo, depois já à volta com a regeneração natural de Pinha Brava, não gerida e não sei o quê, então não... Mas isto agora, está ali está uma fortuna ali em dinheiro em pé. E a quantos hectares? Aquela mancha, uns 30 hectares. Pois ela ainda parece grande. 40, é. E compensa-se estar 40 anos à espera para postes, o preço do mercado, apesar de ser elevado? Agora parece que vai dar bom rendimento, mas nos 40 anos compensa. Agora é uma altura má para fazer essas contas. Porque há 20 anos atrás já tinha lá madeira com muito valor. Sim. Não, o que eu acho que é interessante ver, e este provavelmente era uma coisa gira, porque dá para medir e perceber o tempo que passou e como é que ele está, não é? E depois fazer simulações que era, se isto podia ser melhor, se eu tenho feito um desbaste a meio e depois o resto continuar a crescer. Portanto, estas simulações é que é interessante, faço quando encontramos estas parte realidades. Para postos e parte para outro tipo de utilizações, eventualmente. Sim, é isso, mas hoje em dia nada bate os postos, quer dizer, aquilo está, já nem sei, acho que era 120 € a tonelada, ou 110, é assim uma coisa maluca. Mas para que é que a gente precisa de tanto posto?
Então, como é que quer fazer caminhadas na floresta sem as paliçadas? Tudo o que é passadiços, vinha nova, pomares novos, infraestruturas agrícolas, tudo é mais alguma coisa que agora as trepadoras estão na moda. Estruturas anti-granizo, é tudo em madeira. Postes para 5G, para 5G, que a gente acha que é assim uma coisa high-tech, precisam de postes em madeira. Isto está com os preços assim... Ainda bem que está. Malucos, sim. Portanto, agora é esse equilíbrio, essas simulações é que são giras de fazer para ver qual é a melhor. Isto também muda muito, não é, o mercado, mas sempre isto também dá para postos, mas também dá para serração, dá para o que sim, estes já dão para serração. Mas estes estão perfeitinhos, que de facto... Estão mesmo direitinhos, é mesmo, estão mesmo direitinhos. Mas também é Nigra, se fosse Bravo, se calhar não estava tão direitinho. O Nigra é sempre muito mais direitinho que o Bravo. Mas mesmo assim... O que eu acho que é pior é assim, naquela altitude não. Naquela altitude o Bravo não estaria lá. Não, naquela altitude não. Eu estou a dizer algo equivalente, mas numa altitude adequada. Mas ao lado há uma coisa de silvestres que não está nada assim. Os silvestres não fazem não têm este. Lá também, foi o que nós vimos a semana passada. Este comportamento. Os silvestres não tinha comparação com o Nigra. Nada. Quer em crescimento, quer umas ramificações muito mais fortes, muito mais, não é isto, não é nada que se pareça. É para outras coisas. E o silvestre português parece que ainda é pior do que outros silvestres que eu já vi lá fora. Mas, a origem portuguesa. Sim. Não sei se é porque cresce menos, lá fora já vi alguns silvestres com bastante melhor aspecto. Mas o ICNF nestas áreas quer promover os silvestres e não o Nigra. Os silvestres lá do Jerez, sim, da variedade portuguesa. E ali na Serra da Estrela também não deixa rearborizar com Nigra? Não. Eu esses fundamentalismos acho que corre sempre mal. Existe, só que a teoria é quando estes povoamentos chegarem ao corte final, não pode haver rearborização. Tem que haver. Porque naquela altitude não há alternativa de resinosas. Porque os silvestres não... Quer dizer, a alternativa aos silvestres, mas ou é outra proveniência, porque realmente o silvestres, exatamente nas mesmas condições e plantado na mesma altura, está nem a metade do que está o Nigra. Pois. Por isso é que essas decisões assim muito cegas pronto. Até podiam implica, olha, se quiserem tem que pôr 20% com silvestres, alguma coisa para puxar pela proveniência, né? Mas assim, pronto, coisas tão taxativo, não é? Só está a complicar a rentabilidade e a gestão, não? Assim, de uma forma... Mas é por ser parque natural, talvez? Por isso. É por ser parque natural. Só que não há alternativas de sustentabilidade económica. Pois, claro. Neste momento, não é? Pois. Mas pronto, depois de umas belas fotos. Está bem. Não, mas foi bom, valeu a pena ver as fotos. Está bem, sim senhora. Pronto, eu faço isto e mando, e depois, em função disso, depois reagenda-se uma nova reunião já com a simulação. Já com alguns cálculos feitos. Está bem. Sim, está bem. Combinado. Marta, se não chatear o Nono, ele não vai mandar. Está bem. Mas olha que a Marta é... Olha, eu sei. Eu sou chata. Eu sei por experiência própria que a Marta é chata. Sou muito chata. Eu acabo de fazer que ela manda tantos e-mails de trás. A Marta é ótima, ela é ótima para este trabalho. Muito bem. E outra coisa, tem que pôr logo as coisas no calendário, mandar logo o invite do calendário. Pois. Senão para pessoas que mandam também não... Também não dá. Ele não vai numerar. Está bem. Então vá. Obrigado a todos. Obrigada. Então. Adeus. Até a próxima. Com licença. Adeus a todos, obrigada. Yes. Adeus, boa tarde.